A egrégora está querendo trazer aqui para você uma informação muito importante para o seu momento. É como se você estivesse vivendo uma posição invertida daquilo que você realmente veio ser nessa vida. Aquilo que realmente a sua alma veio expressar, tá? Por quê? Porque a Rainha de Copas é muito assim, é o oposto, totalmente oposto ao Rei de Paus. E a sua alma carrega muita energia de fogo. Rei de Paus está ligado aos signos de fogo, tá? Então, se você tem forte no seu mapa, Áries, Leão e Sagitário, ok? Energias aqui também, pessoas que carregam, também que tem expressões aqui muito fortes, Gêmeos, Aquário, ok? Por enquanto é só. E o que acontece? Você provavelmente você tem uma questão no seu mapa. Eu faço mandalas astrológicas, tá? Então, se você tiver dúvidas sobre o seu mapa, me manda aqui uma mensagem no WhatsApp me pedindo informações sobre mandala astrológica. Porque o que eu tô vendo aqui é que você está. O dependurado fala de alguém que está estagnado, que está numa posição desconfortável, invertida, né? Uma pessoa que está numa posição invertida. Então é como se você precisasse despertar um outro lado de quem você é realmente. E eu acredito que aqui a mandala astrológica vai te ajudar a interpretar um pouco mais aqui dessa sua energia. Você tem signos de fogo e signos de água no seu mapa, certo? Consulente do cristal azul. Então, dentro dessa configuração, é como se a espiritualidade dizendo que você vem vivendo muito mais aqui voltado para os signos de água. Por quê? É uma energia de alguém que vive muito mais pelo emocional. E o fato de você vir trazendo essa energia. Você tem que entender que a energia que nós mais alimentamos é aquela que vai mais prevalecer. E sendo que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não posso ser 100% emocional. Eu também não posso ser 100% racional. Eu não posso ser 100% espiritual. Eu não posso ser 100%. Entendeu? Então, a gente não pode ser 100% uma única coisa, um único elemento. Eu tenho que ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre minhas emoções, entre minha razão, entre os meus pensamentos e os meus sentimentos. Precisa haver um equilíbrio para eu conduzir a minha vida. E é como se vocês estivessem numa polaridade invertida aqui, vocês do grupo 2. Então, o que acontece? Vocês estão agindo muito pelo emocional, só que isso está levando vocês a viverem situações muito difíceis na vida de vocês. Provavelmente você é uma pessoa que se decepcionou muito já, que já se frustrou demais. Você é muito sensível a tudo que te acontece. Que tudo que o outro faz, você recebe muito forte o impacto das coisas que o outro faz com você. Isso tudo demonstra a sua sensibilidade excessiva em relação às coisas que lhe acontecem. Entende? Então, a nossa percepção, a nossa interpretação das coisas que nos acontecem, elas vão ter uma intensidade maior dependendo da minha visão. Como vocês são muito emocionais, como vocês são pessoas muito emocionais, tudo o que acontece com vocês ferem vocês muito mais profundamente do que com uma outra pessoa que é mais racional. Então, todo tipo de frustração para vocês é uma dor profunda, vai no seu âmago, vai nas profundezas da sua alma, aquela dor que você sente. Tudo para você é muito intenso. Uma pessoa te responde atravessado para você, nossa, parece que essa pessoa está me batendo. A pessoa foi um pouco grossa comigo, a pessoa me respondeu atravessado, a pessoa me olhou torto. Então, você recebe todas essas informações de uma forma muito profunda. E não que a gente não sinta, todos nós vamos sentir esses tipos de impacto nas relações. Mas quando nós somos mais racionais, o racional, ele traz mais uma casca mais grossa para a gente, uma casca mais dura, que faz a gente ser mais resistente diante das situações emocionais. Vocês estão entendendo? E outra coisa também que acontece aqui com vocês, para a maioria de vocês, é uma leitura coletiva, então, por favor, adapte, né? Então, para acontecer também para outras pessoas, é o fato de vocês não terem a liderança sobre a própria vida de vocês. Vocês serem submissos demais nas situações, vocês aceitam tudo. Tudo que impõe para vocês, vocês aceitam.
São as pessoas boazinhas, né? As pessoas boazinhas, elas dizem sim para todo mundo. Né? Elas não colocam limite para ninguém. Você se deixa ser invadido pelas pessoas. E você tem dificuldade em colocar limites nas amizades, nos relacionamentos. Então, você vive muito em prol do outro, fazendo o que o outro quer. A dificuldade de colocar limites aqui, a dificuldade também de vocês agirem em prol dos seus próprios objetivos. Vocês têm dificuldade em colocar em prática os seus objetivos pessoais. Talvez vocês são pessoas que sonham demais, sonham, mas têm dificuldade em concretizar. Tudo isso porque vocês estão mergulhados na sensibilidade, nas emoções, que não é ruim. Ninguém está dizendo que é ruim ser sensível e emocional. Mas quando eu sou voltado 100% para o meu emocional, as emoções elas são como ondas. As emoções elas vão te levando. As ondas, o que a onda faz com você quando ela te pega? Ela te leva e aí você perde totalmente a direção. E você é levado pelo emocional. E também, ao mesmo tempo, você se torna frágil diante das coisas que acontecem, dos conflitos dentro das relações. Então, o que as pessoas fazem com você te marcam profundamente e deixam você traumatizado profundamente. Só que não é para ser desta forma. O que as pessoas... tem um ditado que diz, né, que o que a pessoa faz... a gente não tem como controlar o que o outro faz conosco. Mas a gente tem como controlar como você se sente em relação a isso. Você tem como controlar. Tá certo, grupo 2? Então, aqui o chamado para você da espiritualidade é para você sair para você inverter a sua polaridade, sair das suas emoções, que você está mergulhado aqui nessa sensibilidade excessiva, nesses sentimentos excessivos, e trazer uma energia de fogo para você, principalmente para aqueles que querem concretizar algo na vida. Você precisa, o Rei de Paus fala de fogo, de uma chama, de alguém que lidera a própria vida. O Rei de Fogo, ele é criativo, ele é dinâmico, ele é versátil, mas ele é extremamente, assim, líder. Ele faz as coisas acontecerem, ele é o rei da ação. Ele movimenta a vida dele, ele faz as coisas acontecerem. E o que me parece que vocês estão ignorando até esse momento, vocês aqui do grupo 2, vocês estão ignorando esse lado de vocês que é proativo, esse lado de vocês que faz acontecer, que é a energia de fogo que você precisa agora colocar na sua vida para você sair deste mar de emoções que você vive, porque as emoções, você imagina, é um acúmulo. Nós vamos vivendo situações negativas, nós vamos vivendo frustrações, decepções, e aí você vai acumulando. Daqui a pouco você está uma bola de chumbo pesada se arrastando pela vida, porque você não está processando isso que está acontecendo com você, você só está juntando. Entende? O Rei de Paus, ele vai jogar tudo isso para o ar e ele vai agir, ele vai liderar e ele vai começar a dizer: eu sou o dono de mim, eu sou o dono dos meus pensamentos, eu sou o dono das minhas emoções e eu vou liderar minha vida, vou colocar-me numa direção que eu vou ser feliz, vou ser realizado, vou ser próspero, vou fazer acontecer e eu não vou mais me envolver com o que as pessoas fazem tão profundamente. Eu vou começar a ignorar um pouco isso, tudo que aconteceu. Para você sair desse marasmo que vocês entraram, para vocês saírem desse mar de tristeza e melancolia que vocês entraram, vocês vão precisar colocar fogo, energia na vida de vocês, para vocês saírem dessa polaridade invertida. E vocês têm, se você fizer o seu mapa, você vai ver, a sua mandala astrológica, você vai ver que você tem energia de fogo no seu mapa que você não está usando. E você precisa é como se você tivesse um divisor de águas. Você viveu até hoje só vivendo pelo emocional. Então, a partir de agora, você vai viver numa energia de fogo. A energia de fogo é uma energia mais individualista. Então, você vai pensar mais em você a partir de agora e menos nos outros. Você está entendendo? É assim o seu caminhar a partir de agora, tá? Você vai ter que inverter as polaridades que você vem vivendo até hoje. Você vai ter que inverter. E para a maioria de vocês, é esse conselho que está sendo dado aqui, tá? Pode ser que tenha alguém aqui nessa opção, eu acho difícil, mas pode ser que tenha alguém que de repente é extremamente egoísta, impulsivo, e aí vai ter que pensar mais empaticamente em relação às pessoas, mas é a minoria. Aqui tem uma inversão de polaridades que você precisa fazer no seu proceder na vida, tá? Para você encontrar o equilíbrio. Vamos ver o que mais aqui, então.
Outra coisa, quando alguém tem energia é muito emocional de água e de rei de paus de fogo, pode acontecer isso também. As polaridades estão trocadas, invertidas. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que exista momentos, assim, alguns momentos esporádicos, que você age numa impulsividade muito grande, tem aquele arranque de impulsividade muito grande, você começa alguma coisa, mas você não termina. Ou senão você tem um impulso de fazer algo e depois se arrepende. Existe aqui um desequilíbrio, tá? Suas polaridades estão invertidas aqui. Vamos ver o que mais que a espiritualidade aqui. Como você resolve isso? Autoconhecimento. Você pode começar pelo seu mapa, né? Se você precisar de ajuda, você pode me mandar mensagem aí no WhatsApp que eu te passo mais informações sobre o seu mapa para você estudar mais profundamente como você pode equilibrar as energias. Você pode fazer um trabalho de autoconhecimento. Qualquer trabalho de autoconhecimento que você fizer aqui vai te ajudar para você se equilibrar dentro dos seus movimentos na vida. Então, como eu me movimento na vida? Ah, Gina, eu me movimento. Você tem que se perceber. Você tem que saber quando você está sendo muito emocional, você tem que perceber quando você está sendo muito impulsivo, você tem que saber quando você está sendo inerte, não está procrastinando, não está agindo. Você precisa se perceber. E aí você precisa entrar dentro de um equilíbrio. É você que vai se puxar dessas ondas que te levam para esses, entendeu? Para esses extremos. 4 de copas. Para a maioria de vocês é uma inércia, é uma apatia diante da vida, uma falta de vontade, vocês presos em algum tipo de sentimento, relacionamento que vocês viveram, frustração, decepção, presos ainda muito aqui, de repente esperando algum tipo de justiça em relação a alguma coisa, alguns, né? Outros estão aqui à espera de alguém. Então, existe aqui uma inércia, uma procrastinação, uma parada aqui na vida de vocês. Vocês vão precisar da energia desse arquétipo do rei de paus na vida de vocês. Botar fogo na vida de vocês, literalmente. Mas não é o fogo que se apaga em minutos. Vocês vão ter que acender essa chama e manter ela acesa. A longo prazo, tá? Para vocês mudarem aí a vida de vocês. Gente, se a gente dorme e acorda todos os dias pensando, vivendo da mesma forma, não vai haver mudança na nossa vida. Eu fui dormir pensando uma coisa, acordei pensando uma coisa, eu passo o dia vivendo a mesma coisa e no dia seguinte tudo de novo, de novo, de novo. É isso que nós falamos, a roda de Sansara é isso. O ciclo da vida repetitivo, os karmas, é isso. O que é um karma? Um karma é eu viver a mesma situação de novo, de novo, de novo, e de novo, de novo, de novo. Então eu durmo, acordo, e durmo e acordo, e acontece a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho que mudar a minha mente. O meu impulso, o meu salto quântico tem que ser em relação à forma que eu penso, a forma que eu percebo, que eu me percebo. Eu tenho que me perceber, eu tenho que me autoconhecer para poder eu sair do ciclo vicioso. Tá? Rei de ouros. A lua. E a estrela. Primeira opção saiu 3 arcanos maiores. Segunda opção também saiu 3 arcanos maiores. Que bonito. Então, é hora de você sair das ilusões. Olha, acabei de falar de ciclo vicioso e veio a lua. A lua fala de quê? De ciclos. Ciclos repetitivos, padrões inconscientes que estão se manifestando na minha vida. Tem tantos de nós, gente, tem tantos de nós que está vivendo padrões repetitivos, programações que nós recebemos da nossa família, dos nossos ancestrais, da programação que nós trazemos de vidas passadas. Tem tantos de nós que está vivendo uma programação repetitiva, né, de uma situação que a gente viveu em um dado momento, uma frustração, uma decepção. A pessoa que se frustrou numa relação, por exemplo, está carregando a repetição de viver a frustração daquela relação, de viver a frustração, de ficar repetindo na mente o trauma vivido em relação em algum momento da sua vida. Então, a maioria de nós estamos presos, revivendo uma ilusão, um filme que passa na sua cabeça dia e noite e que traz todas as sensações de tudo que aconteceu lá atrás novamente para a sua vida. Isso é karma. E a gente precisa sair desse ciclo da roda de Sansara, do ciclo de repetição. Pensamentos repetitivos, padrões repetitivos de família, padrões repetitivos dentro das relações. A gente precisa acabar com isso. Como que a gente vai fazer? Entendendo
Eu tenho que entender. Eu tenho que perceber, olhar para a minha vida e fazer uma autoanálise. Perceber os padrões, perceber as coisas que vêm se repetindo e buscar uma direção para mudar isso. O Rei de Paus fala disso. Eu vou buscar uma direção, eu vou buscar uma saída, eu vou ser criativo, eu vou encontrar uma forma de sair disso. Eu percebo e eu falo, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver esse ciclo, e então eu vou buscar as soluções, seja ela qual for, seja lá onde for que essa solução esteja, eu vou buscar. Determinação, coragem. Nós estamos aqui numa jornada, como eu falei lá no começo, na introdução, se você não viu, nem na segunda opção, eu aconselho que vocês ouçam, tá? A segunda opção, ela vem muito profunda, traz muito conhecimento para vocês. Ouçam depois também a primeira opção, tá? Então, eu falei para vocês que nós estamos aqui numa jornada de despertar. E nós ainda não somos, nós nascemos na raça humana, mas não somos 100% humanos ainda. Muitos seres humanos ainda agem de forma irracional, como animais irracionais. E tem uma parte que agem como animais irracionais e uma outra parte que age dentro de uma repetição, dentro de um condicionamento. As massas agem dentro de condicionamentos, né? Aí que já vem há séculos e séculos e séculos vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos padrões. Sejam padrões de família, sejam padrões sociais, sejam padrões religiosos, sejam os padrões que nos foram impostos aqui, né, quando a gente nasceu. Então, a maioria está como se tivesse, quando a gente fala de despertar, é isso. Eu desperto para quem eu sou em essência. E quem nós somos em essência? Seres espirituais. Ok? Mas não basta só eu saber que eu sou espiritual. Eu tenho que começar a desenvolver uma inteligência emocional perceptiva, começar a perceber o ambiente, as situações e as pessoas ao meu redor, perceber as energias para que eu possa me locomover na vida. As energias, você tem que ter uma habilidade de navegar pelas energias. Se você não tiver, você vai ficar estagnado, parado. Ok? Porque uma pessoa que não trabalha a energia do seu corpo, ela fica com a energia acumulada, e a energia acumulada é igual água parada. O que acontece com uma água parada? O que acontece com a água parada? O que acontece com a água aqui? Por isso que a estrela vem para jogar um jarrinho de água aqui nessa poça, porque essa poça está poluída, ela estava parada aqui há muito tempo, a água estava suja, estava poluída. Então, ela vem trazendo o jarrinho de água para limpar. A água remete às emoções, a necessidade de limpar emoções, as necessidades de ressignificar emoções, de deixar emoções no passado, de coisas que nós vivemos no passado, deixar, né, ressignificar tudo isso, jogar para o universo, deixar no passado. Mas tem pessoas que estão carregando isso consigo. Olha só, faz você ficar estagnado, faz você ficar parado, procrastinando, faz você ficar tóxico energeticamente falando, porque a energia está parada, a energia precisa de movimento. E o que faz nós movimentarmos a energia aqui no planeta nessa reencarnação? Os 4 elementos: fogo, água, terra, ar, movimenta a matéria, não é isso? E aí nós temos o 5º elemento, que é o éter, que é a energia espiritual. Nós precisamos dela também. Mas eu preciso canalizar essa energia, eu preciso aprender a canalizar essa energia no meu corpo, para equilibrar o meu corpo. Eu preciso canalizar essa energia para equilibrar a minha mente. Eu preciso canalizar essa energia para equilibrar o meu emocional. E o papel fundamental aqui é da nossa mente. A nossa mente é que vai conduzir as coisas. Porque a mente, ela conecta, né? A mente, ela está conectada às emoções e está conectada porque é através da mente que nós processamos as coisas, né? A mente, ela processa. Então, ela tem um papel fundamental. Como eu vivo, como eu percebo. Mas não é só de forma mental que eu vou perceber. Eu vou perceber também energeticamente. Por isso, a necessidade de trabalhar a energia espiritual. Porque aquela energia que passa pelos meus pensamentos, eu tenho que perceber a energia que vai gerar pensamentos em mim, e esses pensamentos vão me levar numa determinada direção. Então, a energia vem do espiritual. Ela vem do espiritual. Mas a energia passa pelo mental. E a energia passa pelo emocional. E ela chega no mundo físico.
Então, como é que tá esse ciclo para você? Se eu tiver com o meu mental poluído, se eu tiver com minha mente fraca, a energia espiritual não vai passar. Se eu tiver com o meu emocional poluído, se eu tiver com o meu emocional fragilizado, a energia espiritual também não vai passar. Então, o foco é você equilibrar a sua mente, os seus pensamentos, você conduzindo de forma consciente a sua vida, se tornar perceptivo de tudo isso, perceptivo do seu corpo. Quando você sente uma dor no estômago, você tem que perceber, eu senti uma dor no estômago. Por que eu senti essa dor no estômago? Aí você vai buscar a resposta, a raiz, que ela vai vir, né? Por que você sentiu uma dor no estômago, tá? Obviamente, se a dor persistir, você vai ter que procurar um médico, né? Mas eu estou falando aqui de perceber o seu corpo, de dar atenção para o seu corpo, de focar no que você sente. Quando a gente foca no nosso corpo, a gente está focando, a gente está começando a desenvolver essa percepção. Ah, eu senti isso porque eu fiz aquela posição, de repente fiquei muito tempo na mesma posição, ou porque eu comi alguma coisa. Então, você começa a perceber por que aconteceu determinada coisa no seu corpo. Aí, as suas emoções é a mesma coisa. Por que eu fiquei com raiva? Por que eu fiquei alegre? Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei deprimido? Por quê? E os meus pensamentos? Por que eu estou pensando nessa besteira que não tem nada a ver agora? Que pensamento é esse? Pensamento mais sem sentido? Um monte de baboseira que passa na nossa mente durante o dia todo. Pensamentos que não significam nada. De onde que vem isso? Ó, um monte de pontinhos aqui ao redor da lua, tá vendo? Pensamentos de ilusão, pensamentos perturbadores, pensamentos de tragédia, às vezes, de pessimismo, de derrota, pensamentos de pensamentos mirabolantes sobre tragédias. De onde que vem isso? Você tem que começar a perceber o que passa na sua mente. Porque às vezes foi um pensamento desse que passou na sua mente e deixou você triste e melancólico. E se você perceber, se você for perceptivo, você vai saber, eu fiquei triste porque aquele pensamento passou na minha mente. Entendi agora. Não quero isso não, vou jogar para o universo. Então, isso não é meu. Isso passou por mim, mas não é meu. Tá? Ok? Ressignificar as emoções, os relacionamentos vividos, as frustrações é fundamental. Como que a gente faz isso? Entendendo que a vida é uma escola. Se a vida é uma escola, então aquela relação que eu vivi com o fulaninho, com a fulaninha, ou que eu vivo com a minha família, é um aprendizado. Então, o que eu aprendi com isso? Eu preciso absorver o aprendizado, ressignificar. Então eu aprendi isso com aquela pessoa. Pô, bacana, legal. Às vezes, ao invés da gente culpar a pessoa por algo que não deu certo, a gente começa a agradecer pela lição e pelo aprendizado que a gente teve com aquela pessoa. Mas aquela pessoa foi um capeta, foi um diabo. Mas você aprendeu alguma coisa. Alguma coisa você aprendeu. Aquela pessoa te lapidou, te deixou uma pessoa mais hábil em algum aspecto. Você ficou mais esperto, você ficou mais antenado. Alguma coisa aquela pessoa te promoveu. Algum tipo de habilidade. Ou simplesmente tirou você da ilusão de achar que todo mundo é como você. Aí você vai lá, conhece uma pessoa e fala, não, essa pessoa é completamente diferente de mim. Meu Deus, né? Então, você entende pelas diferenças. A nossa consciência, ela vai se estabelecendo a partir destas comparações. Então, é preciso acontecer coisas na nossa vida que contrastam demais para poder a gente se perceber. Também, um pouco de forma individual, as diferenças. Como que você separa o quente do frio? Você percebe, né? Você tem o quente, você tem o frio. Então, para você entender a diferença. Para a gente perceber o bem, para que eu perceba que existe o bem, tem que existir o mal. A gente vive no mundo das polaridades. E a gente vai viver situações difíceis, sim. A gente vai viver momentos difíceis, sim. Para que a gente entenda que existe todas as coisas e que nós vamos precisar criar habilidades e inteligência emocional perceptiva para entender todas as coisas que nos acontecem e não nos deixar assim influenciar por isso que aconteceu. A desenvolver a habilidade de simplesmente entender que isso só foi uma experiência ruim, mas isso não define você, não define quem você é. Que você está muito além, muito aquém de tudo isso que aconteceu. Tá certo? Existe aqui também um processo de você desenvolver nesse momento, olha só, o rei de ouros com o rei de paus é a habilidade... Só um instantinho, por favor.
Então, a gente vai vivendo as situações, saindo das ilusões, né? Então, nós temos aqui um trabalhinho para ser feito, o grupo 2. Vocês têm um trabalhinho aqui para equilibrar. Olha que interessante, veio Rainha de Copas, Rei de Paus e Rei de Ouros, tá? Então, nós temos mais aqui um equilíbrio entre fogo, terra e água. E vamos considerar o enforcado como ar, né? Porque ele está dependurado aqui no ar. O 4 de Copas fala muito disso, né? De nós estarmos presos no ar, no campo das ideias, como dizia Platão, desculpa. Nós temos aqui, ó, uma taça sendo oferecida e a pessoa está aqui nem está percebendo. O 4 de Copas é a pessoa que não percebe. Ele está recebendo um monte de ofertas, muitas coisas estão passando na frente dele e ele não está percebendo porque ele está preso nas ideias, está preso nas... E não são ideias, boas ideias, são ideias de ilusão, que a carta da lua vem aqui. Então, será que eu estou vivendo nesse mundo paralelo, vivendo ilusões, percebendo o mundo através desse véu das ilusões? Eu tenho que saber. Será que eu estou vendo a realidade realmente como ela é? Eu estou vendo de forma distorcida. O nosso ego é campeão em inverter. O nosso ego é campeão em inverter a nossa visão e a nossa percepção do que nos acontece. Porque o ego nos joga numa posição de vítima, que o outro que me fez mal, o outro que me magoou, o outro que me feriu, o outro que fez isso, o outro que fez aquilo. Então, o ego nos coloca nessa posição de vítima como se nós não pudéssemos mudar a situação. Eu não posso mudar o que o outro fez. O que o outro fez, ele fez. É o que ele tem para dar, né? Digamos assim. As pessoas dão o que têm. Certo? Isso eu não posso mudar. O outro, ele só pode mudar a si mesmo. Então, eu não posso mudar o outro e eu não posso mudar o que o outro é capaz de fazer comigo. Mas eu posso mudar a minha percepção dos acontecimentos. E começar a ficar mais esperto para se proteger energeticamente, a me proteger emocionalmente, a me proteger mentalmente do que as pessoas fazem. Isso eu posso. Me tornando uma pessoa mais inteligente, perceptiva e inteligente emocionalmente falando, né? Emocionalmente falando mais inteligente, gerindo, eu vou ser um gestor, eu vou ser um administrador das minhas emoções, vou ser um administrador dos meus pensamentos e eu não vou deixar o outro me influenciar tão facilmente. Você vai ser gestor. Muita gente faz faculdade de administração, gestão disso, gestão daquilo, gestão não sei das quantas, mas e a sua autogestão? Você aprender a gerir os seus próprios recursos. Eu vou aprender a gerenciar o meu emocional, gerenciar o meu mental, a gerenciar a minha energia espiritual. Eu vou ser o gestor de mim mesma a partir de hoje. Repete isso para você. Eu vou aprender a lidar com as minhas próprias emoções, regular as minhas emoções, administrar minhas emoções. Eu vou aprender a regular meus pensamentos, administrar meus pensamentos, porque eu tenho a liderança de quem eu sou e em que direção eu quero ir. Eu preciso desenvolver essa habilidade. Eu não posso ser a folha levada pelo vento nem pelos outros, né? Para serem levados. O outro me faz uma coisa, eu fico com raiva. O outro faz não sei o quê, eu fico frustrado, decepcionado, magoado. Mas foi o outro que fez. E você está sendo levado pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Então, o caminho para vocês, grupo 2, é vocês... Gerenciamento aqui, autogerenciamento, é você tomar a liderança da sua própria vida para você mesmo. Para você deixar de ser essa pessoa levada por tudo que os outros fazem, influenciada por tudo que os outros fazem, para você aprender a ser rei na sua vida. Né? Então, nós temos mais aqui energia de Virgem, Touro, Virgem, Capricórnio também no Rei de Ouros aqui. Eu preciso ter mais pé no chão, preciso sair desse mundo da lua que eu vivo e eu preciso firmar o meu pé na terra também, ser mais realista, ser mais observador, mais atento. Os signos de terra são atentos, são observadores, são analíticos, são pessoas mais fincadas na realidade. Mas eu devo ser só... Não, eu também tenho que ser a pessoa que carrega a energia de fogo, de ação, de movimento, de criatividade, de renovação, de fazer as coisas transmutarem, né? O fogo traz transmutação para a nossa vida também.
E óbvio que eu tenho que ser essa pessoa sensível, a sensibilidade de copas também dos signos de terra, câncer, escorpião, peixes. Eu também tenho que ter essa sensibilidade, mas essa sensibilidade voltada para percepção. Uma sensibilidade voltada para percepção e não para emoções passageiras, coisas que acontecem no dia a dia. Tá certo? Então, aqui para o grupo 2, essa é a mensagem da espiritualidade, para você gerenciar melhor as suas energias, para você gerenciar melhor suas emoções, para você gerenciar melhor a sua energia, a sua bateria, que nós falamos aqui, porque a nossa bateria não é infinita, né? A gente, a cada 24 horas, aí a gente tem que recarregar a nossa bateria, por isso que nós dormimos, precisamos ter uma boa noite de sono para recarregar essa bateria. Quando nós recarregamos a nossa bateria, ela vai estar carregada, mas eu preciso gerenciar também para poder eu não espalhar energia para todo lado e ficar sem, e ficar em falta da energia, né? Eu preciso direcionar essa energia também para os meus objetivos, colocar foco na minha vida, né, para que eu possa realizar alguma coisa, porque eu não posso ficar só no campo das ideias, só pensando, imaginando, sonhando e não realizando. Eu preciso realizar, eu preciso concretizar. E a energia de ouros veio aqui muito forte para vocês. Então, uma energia de alguém que precisa tomar ações, fazer atitudes, fazer ações, se movimentar, fazer ações, mas ações planejadas, organizadas e focadas, e não ações impulsivas em qualquer direção, tá certo? É o que está sendo pedido aqui para vocês. Vocês estão passando por esse momento de cura emocional. A carta da estrela remete muito a isso, traduziu muito bem. Aqui com ela colocando águazinha na poça que está parada, que está poluída, mas ela está sendo renovada nesse momento, essa poça. A poça de água aqui representa nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos estão sendo renovados nesse momento, estão sendo atualizados para que a gente possa ser uma pessoa que venha a ter mais objetividade na vida e também o poder de concretização e de realização, tá bom? Vamos ver então aqui uma mensagem final com este oráculo. Opa! Transmutação, a carta caiu aqui, ela não caiu, ela saltou, deu um salto quântico. Transmutação é a palavra para quem escolheu aqui o grupo 2, né? Foi falado isso durante toda a leitura para você. Se você não entendeu, você ouça novamente, porque foi falado que você tem que fazer uma transmutação da sua energia, usando os elementos, os 5 elementos, na verdade, né? Fogo, terra, água, ar e éter, que é a energia vital, né? A energia vital, a gente chama ela de Qi na cultura oriental, no chinês, né? O chinês chama de Qi. A energia na Índia chama de prana. Essa energia é a energia vital, tá? Que faz as coisas se equilibrarem entre si. Então, nós temos os 4 elementos que formam a matéria: terra, fogo, água e ar, mas ela precisa do Qi, ela precisa do prana, do éter, para poder fazer as transmutações entre si, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, escorpião. Tem muitas pessoas aqui nesta leitura do signo de escorpião, tá? Vamos ler aqui a mensagem para vocês. Muitas pessoas do signo de água, escorpião, câncer e peixes, tá? Carta de número 38. Mensagem final. A mensagem final da cartinha 38 é: a dor é natural, mas precisa ser entendida e aceita. É claro que naturalmente temos medo da dor e tentamos evitá-la de todas as formas. Por isso, muitas pessoas evitam o coração e se fixam na mente, e vivem na mente. O coração traz dor, é verdade, mas apenas porque também pode trazer prazer. E é por isso que traz a dor. A dor é o caminho pelo qual chega o prazer, e a agonia é a porta pela qual entra o êxtase. Então, pela mesma porta entra o prazer e a angústia, né? É isso que eles estão dizendo. Se a pessoa estiver consciente disso, ela aceita a dor como uma bênção. Então, a qualidade da dor começa a mudar no mesmo instante. Você não a combate mais e, por causa disso, ela deixa de ser dor e passa a ser uma amiga. É um fogo que irá purificá-lo, transmutar, né?
é um fogo que irá purificá-lo. É uma transmutação, um processo no qual o velho partirá e o novo chegará, no qual a mente desaparecerá e o coração viverá em sua plenitude. Então a vida se torna uma bênção. Tá vendo aqui? A inteligência. Então, pela mesma forma que nós vamos sentir dor, nós vamos sentir prazer. E a gente vai precisar lidar com a dor e com o prazer. Dá para passar uma vida inteira sentindo só prazer e não sentindo a dor? Não. Se existe alguém que teve essa habilidade, né? Não sabemos, porque todos nós passamos pela dor, sem exceção. Buda, né? Alguns podem conhecer a história de Buda, se não pesquisem, ele saiu, né? A sua jornada de iluminação começou quando ele teve um pensamento que ele iria sair do meio onde ele vivia muito bem, onde ele tinha tudo, mas ele largou tudo para trás. E ele foi em busca de encontrar a solução para a dor humana. E como ele se iluminou, e a primeira resposta que ele teve nessa iluminação é que a dor é inerente ao ser humano. E ela faz parte da nossa vida, a dor faz parte da nossa vida, faz parte de nós. A dor, ela não vai deixar de existir, ela vai continuar existindo. Mas eu vou aprender a lidar com ela, como diz aqui na mensagem. Torne a dor a sua amiga, não sua inimiga. Não pense que você está passando por uma dor e um sofrimento hoje, que o mundo está contra você e você está sendo castigado e punido. Não, a dor não está te castigando e te punindo. A dor está te purificando, está trazendo transmutação da sua energia, da sua personalidade. Tem muita coisa que a gente precisa mudar em nós, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, nossas emoções, pensamentos enraizados, pensamentos egoístas, pensamentos ilusórios a respeito da vida, das situações, das coisas, apegado a coisas que a gente precisa mudar, precisa transformar, precisa deixar para trás. Então, a gente só vai fazer essas mudanças através da dor, do desconforto. Então, se eu estou passando por dor, sofrimento e angústia, é um desconforto. A minha alma está me deixando desconfortável para que eu entenda que eu preciso mudar alguma coisa. Agora, você precisa descobrir o que eu vou mudar hoje na minha vida para acabar com essa dor e esse sofrimento, porque essa dor está querendo te mostrar alguma coisa. Tá certo? Então, aqui eu finalizo a mensagem do grupo 2. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, tá bom? Ative o sininho para novas notificações para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Deixa um like, hypa esse vídeo, tá? Para ajuda aí para o canal crescer e essa mensagem chegar para outras pessoas. Eu agradeço muitíssimo a todos. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo para quem deseja qualquer informação. Tá bom? Gratidão a todos, um beijo grande e até o próximo vídeo.